Eu sempre fui uma pessoa religiosa. Desde criança, meus pais me ensinaram a importância de frequentar a igreja, de orar e de buscar a Deus. Eu cresci ouvindo sobre a salvação, sobre o amor de Cristo e sobre como o pecado nos afasta do Senhor. Mas, por mais que eu estivesse dentro da igreja, havia algo em minha vida que ninguém nunca me alertou. Um pecado oculto que, aos poucos, estava me destruindo espiritualmente. E eu sequer percebia. Eu achava que tudo estava bem. Eu cantava nos cultos, levantava minhas mãos em adoração e até falava sobre Deus com outras pessoas. Mas no meu íntimo, eu vivia presa a algo que ninguém mencionava abertamente nos sermões. O pecado sexual. Algo que muitos minimizam, que muitos ignoram ou até mesmo justificam. Eu achava que certos comportamentos eram normais, que não havia problema em alimentar certos desejos. Afinal, todo mundo faz isso. Eu não via aquilo como um grande pecado. A verdade é que, dentro da igreja, sempre ouvi pregações sobre adultério e fornicação, mas nunca ouvi alguém falar sobre o perigo dos pensamentos impuros, da pornografia, da masturbação ou das fantasias pecaminosas. Como ninguém falava, eu simplesmente acreditava que não era algo tão sério. Eu achava que desde que ninguém soubesse, desde que não envolvesse outra pessoa, aquilo não faria mal algum. Mas o pecado sexual tem um poder destrutivo silencioso. Ele começa pequeno, como algo inocente, como uma curiosidade que não parece perigosa. Mas, com o tempo, ele vai tomando conta da mente, do coração, e antes que se perceba, já se tornou um vício, uma prisão espiritual. Eu não sabia, mas cada vez que me entregava a esses desejos, estava abrindo portas no mundo espiritual, portas que permitiam que forças malignas tivessem acesso à minha vida. O que eu não entendia naquela época era que pecados sexuais não são apenas atos físicos. Eles começam na mente, nos olhos, nos pensamentos. Cada imagem, cada desejo impuro que eu alimentava, me afastava mais e mais da presença de Deus. Eu não percebia, mas minha alma estava sendo sufocada. Meu espírito estava enfraquecendo. A oração já não tinha mais a mesma força. O jejum se tornava difícil. E eu sentia um peso constante sobre mim. Mas eu ignorava. Afinal, ninguém falava sobre isso. Se ninguém falava, será que realmente era tão grave assim? Foi assim que, pouco a pouco, fui me acostumando com aquele pecado. Ele se tornou parte da minha rotina. Eu me arrependia? Sim. Mas no dia seguinte, eu caía novamente. O pecado sexual tem esse poder. Ele te faz prometer que nunca mais vai cair, mas quando percebe, você já está preso outra vez. Eu acreditava que poderia controlar, que estava no comando, mas a verdade é que eu já não tinha forças para lutar contra aquilo. E foi nesse momento, quando eu estava completamente cega para a gravidade do meu próprio pecado, que algo aconteceu. Eu continuava vivendo minha vida como se estivesse tudo bem. Ia aos cultos, cantava louvores, ouvia pregações sobre santidade, sobre obediência, sobre o perigo do pecado. Mas dentro de mim, eu acreditava que nada daquilo realmente se aplicava a mim. Eu não era uma pessoa má. Eu não fazia mal a ninguém. Eu estava apenas lidando com algo que era natural, algo que todo mundo enfrentava. Eu via pessoas na igreja levantando as mãos, adorando a Deus com lágrimas nos olhos, mas eu me perguntava, será que elas também lutam contra isso? Será que também escondem pecados sexuais como eu? O pior de tudo é que ninguém falava sobre isso. Os pastores alertavam sobre adultério, sobre prostituição, sobre pecados visíveis que todos condenavam. Mas o que eu enfrentava em secreto nunca era mencionado. Eu nunca ouvi uma palavra sequer sobre pornografia, sobre masturbação, sobre como os desejos impuros são tão perigosos quanto os pecados cometidos no físico. E por não ouvir, comecei a me convencer de que aquilo não era tão grave. Afinal, se fosse algo tão sério, não seria pregado? Mas o pecado tem uma habilidade cruel. Ele nos faz sentir confortáveis. Ele nos faz acreditar que não há problema, que Deus entende, que no final tudo será perdoado. E foi exatamente assim que eu comecei a me afundar cada vez mais. Eu já não sentia tanto peso na consciência como antes. No começo, me arrependia logo depois de cair. Mas com o tempo, comecei a justificar, comecei a me enganar.
Pelo menos eu não estou fazendo nada com ninguém. Isso não prejudica ninguém, é só um pensamento. Depois eu peço perdão e tudo ficará bem. O problema é que o pecado sexual não apenas afasta a pessoa de Deus. Ele rouba a sensibilidade espiritual. Ele destrói a comunhão. Aos poucos, fui percebendo que minhas orações não tinham mais vida. Eu não sentia a presença de Deus como antes. Eu cantava os louvores, mas não era a mesma coisa. A Bíblia começou a se tornar um fardo. E mesmo assim, eu continuava achando que estava tudo bem. Só que Deus tentou me alertar. E eu ignorei. Houve momentos em que ele falava comigo. Eu lembro de um culto em que um pregador começou a falar sobre santidade e pureza. Não diretamente sobre pecados sexuais, mas sobre tudo o que nos afasta de Deus. Enquanto ele falava, eu sentia um incômodo dentro de mim. Meu coração acelerou. Parecia que cada palavra era dirigida a mim. Eu sabia que aquilo era Deus me chamando para o arrependimento, mas eu resisti. Isso é exagero, pensei. Deus não me condenaria por algo assim. Outra vez, tive um sonho estranho. Nele, eu estava presa em um quarto escuro. Tentava sair, mas não havia portas. Não havia janelas. Apenas escuridão e desespero. Acordei assustada, sentindo um peso sobre mim. Eu sabia que aquele sonho não era apenas imaginação. Era um aviso, mas novamente ignorei. Fechei os olhos e voltei a dormir, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse bem. Naquela noite, depois daquele sonho estranho, eu ainda sentia um peso no peito. Era como se algo me dissesse que eu precisava mudar, que aquele era um aviso sério, mas eu ignorei. Peguei meu celular, distraí minha mente com qualquer outra coisa e segui a vida como se nada tivesse acontecido. A verdade é que eu já estava tão acostumada com o pecado sexual que não queria admitir que aquilo estava me destruindo. Eu não queria abrir mão dos prazeres que, mesmo momentâneos, pareciam me preencher. Mas Deus não desistiu de me chamar. Algumas semanas depois, eu estava na igreja quando um pregador subiu ao púlpito. Eu não o conhecia, nunca o tinha visto antes. Ele começou a pregar sobre santidade, sobre a necessidade de viver em pureza, sobre como o pecado escraviza e destrói a comunhão com Deus. No meio da pregação, ele parou, olhou para a igreja e disse algo que fez meu coração gelar. Tem pessoas aqui que estão brincando com o pecado. Deus já te deu sinais, já falou com você, já tentou te alertar, mas você insiste em ignorar. Você acha que está no controle, mas não percebe que está sendo destruído. Deus está te dando mais uma chance, antes que seja tarde demais. Naquele momento, eu senti um frio percorrer meu corpo. Meu coração começou a bater rápido. Eu sabia que aquilo era para mim. Era impossível não saber. Ele descreveu exatamente o que eu estava vivendo, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Eu senti vontade de chorar, de correr para o altar, de pedir perdão. Mas eu não fiz nada. Fiquei ali, imóvel, tentando me convencer de que aquilo poderia ser para qualquer outra pessoa. Afinal, eu não era a única na igreja que lutava com pecados ocultos. E mais uma vez, eu me enganei. Os dias passaram, e ao invés de me arrepender, eu continuei insistindo no erro. Eu repetia para mim mesma que Deus me entendia, que Ele sabia que eu era fraca, que Ele não me condenaria. O problema é que eu confundia a misericórdia de Deus com permissão para continuar no pecado. Eu queria um Deus que me perdoasse, mas não queria um Deus que me transformasse. Eu queria sentir a presença dele, mas não queria abrir mão do que me afastava dele. E assim eu segui. Eu já não conseguia mais ignorar o peso na minha alma. Mas ainda assim, eu resistia. O pecado sexual já não me trazia a mesma satisfação de antes, mas eu ainda não conseguia me livrar dele. E cada vez que eu caía, eu sentia que estava me afastando mais e mais de Deus. O que eu não sabia era que essa insistência no pecado estava me levando para um caminho sem volta. Eu achava que ainda tinha tempo, mas estava prestes a descobrir que há um limite para ignorar os avisos de Deus. Naquela noite, eu senti algo diferente no ar. O quarto estava escuro, mas parecia que havia uma presença ali comigo. Um silêncio pesado, denso, quase sufocante. Meu coração batia acelerado, sem motivo aparente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Tentei ignorar aquela sensação,
Fechei os olhos e me encolhi na cama, mas não consegui dormir. O peso espiritual era insuportável. Eu me sentia observada, como se forças invisíveis me cercassem, esperando apenas um momento de fraqueza para me dominar. Tentei me convencer de que era só imaginação, que era apenas minha mente pregando peças depois de tantos avisos ignorados. Mas no fundo, eu sabia que não era apenas isso. Havia algo espiritual acontecendo. Deus estava tentando me mostrar algo, e dessa vez eu não conseguiria fugir. De repente, senti meu corpo travar. Eu não conseguia me mexer. Minha respiração ficou curta, pesada, como se algo estivesse pressionando meu peito. Eu tentei orar. Tentei abrir minha boca para clamar pelo nome de Jesus, mas minha voz não saía. Era como se uma força invisível estivesse me calando. O medo tomou conta de mim. Pela primeira vez, eu entendi que aquilo que eu achava ser apenas um pecado não era tão inofensivo assim. Eu estava aprisionada, e o inimigo sabia disso. Foi nesse momento que tudo mudou. Meu quarto desapareceu diante dos meus olhos. Tudo ao meu redor se tornou um imenso vazio, um abismo profundo e escuro. Eu estava caída em um lugar que eu nunca havia visto antes, mas de alguma forma, eu sabia exatamente onde estava. O cheiro era insuportável, um misto de carne queimada e enxofre. O calor era sufocante, como se minhas entranhas estivessem sendo consumidas por dentro. Vozes gritavam ao longe, lamentos cortavam o silêncio sombrio daquele lugar. O desespero era absoluto. Eu tentei correr, tentei gritar, mas não havia para onde fugir. Ao meu redor, eu via sombras se contorcendo em meio às chamas. Pessoas que se debatiam, tentando escapar de algo invisível, mas não havia escapatória. Elas estavam presas ali, para sempre. O terror tomou conta de mim quando uma dessas sombras se aproximou. Seus olhos estavam vazios, sem esperança, e sua pele parecia derreter e se reconstruir repetidamente. Ela me olhou e, com uma voz rouca e carregada de dor, disse algo que me fez gelar dos pés à cabeça. Eu também achava que estava tudo bem, mas agora é tarde demais. Meus joelhos falharam e eu caí, incapaz de reagir. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Meu coração gritava por socorro, mas eu sabia que ninguém ali poderia me ajudar. Eu estava diante de uma verdade que ninguém nunca havia me contado. O pecado sexual não era apenas uma falha humana, não era algo perdoável sem verdadeiro arrependimento. Ele tinha um preço, e eu estava prestes a ver as consequências com meus próprios olhos. O calor era insuportável. Eu sentia minha pele queimar, mesmo sem tocar nas chamas que consumiam tudo ao meu redor. O ar estava denso, pesado, difícil de respirar, como se cada suspiro sugasse o pouco de vida que ainda restava em mim. O cheiro de enxofre era sufocante, uma mistura de podridão e fumaça, como carne queimada apodrecendo eternamente. O chão sob meus pés era áspero, como se fosse feito de cinzas misturadas com brasa viva. Eu queria correr, queria fugir, mas não havia para onde ir. Gritos ecoavam por todos os lados. Eram gritos de desespero, de dor profunda, clamores por misericórdia que nunca seriam ouvidos. Homens e mulheres se contorciam em meio ao fogo, suas mãos estendidas, tentando agarrar algo, qualquer coisa que os tirasse daquele lugar. Seus rostos estavam distorcidos pelo sofrimento. Seus olhos refletiam um vazio absoluto, como se tudo o que um dia foram tivesse sido arrancado deles. Eu sentia o terror impregnado no ambiente, um horror indescritível, muito além de qualquer pesadelo que eu já tivesse experimentado. De repente, percebi que eu não estava sozinha. Algo me observava. Eu podia sentir a presença de algo maligno, algo que irradiava ódio puro. O medo tomou conta de mim, um pavor que me dominava por completo, me paralisava. A cada passo que eu tentava dar, eu sentia como se correntes invisíveis estivessem me puxando de volta, como se algo quisesse me manter ali. Meu coração batia descompassado, minhas pernas tremiam, e então eu vi. Criaturas demoníacas rondavam as almas aprisionadas. Seus corpos eram retorcidos, com formas grotescas, olhos que brilhavam em um tom amarelado,
como fogo prestes a explodir. Algumas rastejavam como serpentes gigantescas. Outras caminhavam sobre duas pernas deformadas, com garras afiadas que rasgavam a carne daqueles que tentavam fugir. Mas não havia escapatória. Os demônios riam, gargalhavam com prazer sádico ao ver o sofrimento das almas que um dia haviam ignorado os avisos de Deus. Eu tremia da cabeça aos pés, querendo fechar os olhos, querendo acordar daquele pesadelo, mas não podia, porque aquele lugar não era um sonho. Era real. Eu estava no inferno, e tudo o que eu achava que sabia sobre o pecado sexual, sobre as consequências de uma vida longe de Deus, estava diante dos meus olhos de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Uma voz agonizante gritou próximo a mim, e quando virei o rosto, vi uma mulher caída no chão, suas mãos segurando seu próprio rosto, como se tentasse arrancar a própria pele. Seus olhos estavam repletos de horror. Sua boca se abria em um grito mudo de desespero absoluto. Eu não sabia quem ela era, mas quando nossos olhares se cruzaram, algo dentro de mim quebrou. Eu conhecia aquela mulher. Eu a tinha visto antes, na igreja, nos cultos. Mas agora, ela estava ali, presa, perdida para sempre. E, ao redor dela, outras figuras começavam a surgir. Meus olhos não podiam acreditar no que estavam vendo. Entre as sombras daquele lugar de tormento, rostos familiares começaram a surgir. Pessoas que eu conhecia, que um dia estiveram ao meu lado nos cultos, que oravam, que louvavam a Deus com fervor. Mas agora, estavam ali, no inferno, gritando em agonia, aprisionadas em um sofrimento que nunca teria fim. Meu corpo estremeceu. Como aquilo era possível? O inferno não deveria ser para assassinos, ladrões, pessoas perversas, mas ali estavam membros da igreja, pessoas que um dia carregaram a Bíblia, que falaram sobre salvação, que advertiram outros contra o pecado. E ainda assim, agora estavam ali, condenadas. Foi então que meus olhos encontraram uma figura que me fez congelar. Ele estava de joelhos, seu corpo curvado como se uma força invisível o esmagasse. O rosto que eu via era familiar, um pastor. Alguém que um dia subiu ao altar para pregar sobre a palavra de Deus. Mas agora, suas mãos tentavam cobrir seu rosto em desespero. Suas vestes estavam rasgadas, consumidas pelas chamas que nunca se apagavam. Ele gritava, implorava por uma segunda chance, mas seu clamor se misturava aos lamentos de tantos outros ali. Um demônio, horrível e grotesco, o observava com desprezo, como se alimentasse de sua dor. Mas como... murmurei, minha voz falhando. Eu me lembrava dele. Ele era respeitado, um homem de Deus, alguém que conduzia o povo em oração. Como ele podia estar ali? Foi então que ouvi sua voz, rouca, carregada de sofrimento. Eu pregava sobre santidade, mas em segredo, me entregava ao pecado sexual. Eu dizia para os outros se afastarem da imoralidade, mas dentro do meu coração, eu nunca me arrependi. Eu achava que, porque era pastor, Deus me perdoaria automaticamente. Mas agora é tarde demais. Suas palavras cortaram minha alma como uma lâmina. Meu olhar se moveu para outra pessoa, um obreiro que eu também reconhecia. Ele ajudava na igreja, organizava os cultos. Era sempre visto como um homem sério e dedicado. Mas agora, seu rosto estava desfigurado pela dor. Suas mãos cobriam seus ouvidos, como se tentasse escapar dos gritos ao redor. Ele tremia, chorava, e então gritou. Eu servia a Deus, mas escondia meu pecado. Eu me achava melhor do que os outros, mas na calada da noite me entregava à prostituição, ao desejo impuro, à hipocrisia. Eu achava que minhas boas obras cobririam meu pecado, mas Deus vê tudo. Ele vê tudo. O pavor tomou conta de mim. Cada rosto que surgia era uma nova facada em meu coração. Pessoas que um dia estiveram nos bancos da igreja, que seguraram microfones para louvar, que diziam amar a Deus, mas que nunca abandonaram seus pecados ocultos. Eles enganaram a todos, mas nunca enganaram a Deus. E agora, estavam ali, sofrendo um tormento que nunca teria fim. Minha mente gritava. Se eles estavam ali, quantos outros também estavam?
Quantos mais acreditavam que podiam viver no pecado sexual e ainda assim herdar o reino dos céus? O terror tomava conta de mim. Cada grito, cada lamento, cada rosto deformado pela dor parecia ecoar dentro da minha alma, como um aviso que eu não podia ignorar. O cheiro de enxofre queimava minhas narinas. O calor era sufocante, mas nada era pior do que a sensação de desespero absoluto. O inferno não era apenas um lugar de sofrimento físico, era um lugar de consciência, de arrependimento tardio, onde cada alma revivia, minuto após minuto, todas as oportunidades que teve para mudar e desperdiçou. Eu queria tapar os ouvidos, queria fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se algo maior estivesse me obrigando a ver, a entender. Foi então que uma presença surgiu no meio daquele caos. Uma luz intensa rasgou a escuridão e, pela primeira vez, o inferno inteiro pareceu estremecer. As criaturas demoníacas recuaram. As almas gritavam ainda mais alto, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu queria correr, queria me esconder, mas algo me segurava no lugar. Então, ouvi a voz, uma voz forte, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, mas que falava diretamente para mim. Até quando você vai ignorar os meus avisos? Aquelas palavras penetraram como uma espada afiada dentro do meu peito. Era uma voz cheia de autoridade, mas ao mesmo tempo carregada de tristeza. Meu coração batia acelerado. Eu sabia que era Deus falando comigo. Não havia como negar. Tantas vezes eu te chamei, tantas vezes eu te avisei, mas você escolheu fechar seus ouvidos. Você brincou com o pecado. Você justificou sua imundície, acreditou que teria tempo para se arrepender depois, mas o pecado sexual tem aprisionado sua alma. Ele tem te afastado de mim, endurecido seu coração, te levado para um caminho de destruição. Minhas pernas falharam e eu caí de joelhos. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Meu corpo tremia. Eu tentei falar, tentei dizer que eu não sabia, que eu não entendia a gravidade do que estava fazendo, mas no fundo, eu sabia que isso era mentira. Eu sabia. Deus havia me avisado tantas vezes. Nos sonhos, nas pregações, nos momentos em que eu sentia o peso do pecado, mas escolhia ignorar. Você não percebeu que cada vez que se entregava ao pecado sexual, você abria portas para o inimigo? Você não percebeu que estava sendo aprisionada, que sua comunhão comigo estava morrendo? Você se alimentava da impureza, mas queria sentir minha presença. Você me chamava de Senhor, mas servia ao pecado. Eu queria gritar, queria dizer que nunca mais faria aquilo, queria prometer que mudaria. Mas será que ainda havia tempo para mim? Será que eu ainda poderia escapar daquele destino? O desespero tomava conta de mim. Então, a voz falou mais uma vez, e suas palavras ecoaram como um trovão dentro da minha alma. Ainda há tempo. Mas a próxima vez pode ser tarde demais. De repente, fui puxada com uma força indescritível. Meu corpo parecia ser sugado para trás, como se uma mão invisível me arrancasse daquele lugar de tormento. O calor sufocante do inferno começou a desaparecer. Os gritos das almas condenadas se tornaram ecos distantes, e tudo ao meu redor ficou escuro. Senti como se estivesse caindo em um abismo sem fim, sendo arremessada através do tempo e do espaço. Até que, em um único instante, tudo parou. Meus olhos se abriram bruscamente e eu estava de volta ao meu quarto. Meu corpo inteiro tremia. O suor escorria pelo meu rosto. Minha respiração estava acelerada. E o coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Meus pulmões se enchiam de ar, como se eu tivesse acabado de escapar da morte. Eu não conseguia conter o choro. Lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle, e um desespero profundo tomou conta de mim. Eu havia estado no inferno. Eu tinha visto a condenação eterna. Eu tinha ouvido a voz de Deus me avisando. E agora, ali de joelhos no chão do meu quarto, eu sabia que não havia mais tempo a perder. O pavor que senti naquele momento foi maior do que qualquer coisa que eu já havia experimentado na vida, porque agora eu entendia. O pecado sexual não era apenas uma fraqueza, um deslize, um erro que poderia ser facilmente perdoado com palavras vazias. Ele era uma corrente espiritual
que me arrastava para longe da presença de Deus, uma porta aberta para a destruição da minha alma. Cada vez que eu cedia aos desejos da carne, eu não estava apenas pecando contra mim mesma, mas contra o próprio Deus. Eu estava ignorando seu amor, rejeitando sua santidade e alimentando algo que me afastava dele. Ali, no chão do meu quarto, eu clamei como nunca antes. Me joguei ao chão, gritando, implorando pelo perdão de Deus. Minha alma estava angustiada, meu espírito quebrantado. Eu me sentia suja, indigna, vazia. As cenas do inferno vinham à minha mente sem parar, e eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu poderia estar ali agora. Eu poderia ter morrido naquela noite e minha alma teria sido arrastada para aquele lugar sem volta. Mas Deus, em sua misericórdia, me deu mais uma chance. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sabia que precisava me libertar completamente. Eu não podia continuar brincando com o pecado. Busquei ajuda espiritual, confessei meus pecados diante de Deus, jejuei, me santifiquei, quebrei todo o laço com o passado, apaguei tudo o que me fazia cair, mudei meus hábitos. Mas a batalha não foi fácil, porque o inimigo não solta suas presas tão facilmente. Ele tentou me arrastar de volta, tentou me fazer duvidar, tentou me fazer cair novamente. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não podia mais ignorar o que eu tinha visto. Eu não podia mais voltar atrás. Depois daquela experiência, eu comecei a enxergar tudo com outros olhos. O que antes parecia apenas uma fraqueza humana, algo pequeno e perdoável, agora eu via como uma arma mortal usada pelo inimigo para aprisionar almas. Eu percebi que muitas igrejas falavam sobre pecado de maneira superficial, mas poucas tinham coragem de expor a verdade sobre os pecados sexuais. Poucas alertavam sobre o perigo espiritual real, sobre as consequências eternas, sobre como cada deslize aparentemente inofensivo poderia ser, na verdade, uma porta aberta para a destruição. E foi aí que comecei a descobrir segredos que ninguém nunca tinha me contado. O primeiro deles foi que o pecado sexual é uma prisão espiritual. Eu achava que era algo que eu poderia controlar, algo do qual eu poderia sair quando quisesse. Mas a verdade é que cada vez que eu cedia, estava me amarrando ainda mais. Era como uma corrente invisível que me puxava de volta, toda vez que eu tentava me libertar. O prazer momentâneo era apenas uma isca. O verdadeiro objetivo do inimigo era me manter presa, longe da presença de Deus. O segundo segredo que nunca me disseram foi que pecados sexuais abrem portas espirituais para demônios. Eu nunca tinha ouvido isso em um sermão. Nunca tinha sido ensinada sobre como os atos impuros não são apenas físicos, mas espirituais. Cada vez que eu me entregava ao desejo carnal, eu estava permitindo que forças malignas entrassem na minha vida, na minha mente, na minha alma. Eu achava que era apenas uma questão moral, mas era uma batalha espiritual muito maior do que eu imaginava. O terceiro segredo que a igreja não fala com clareza é que o arrependimento precisa ser genuíno e acompanhado de confissão verdadeira. Eu passei anos pedindo perdão a Deus, mas sem abandonar completamente o pecado. Eu me arrependia da boca para fora, mas meu coração ainda desejava aquilo, e Deus não aceita um arrependimento falso. Ele conhece o coração humano, ele sabe quando ainda estamos agarrados ao que deveríamos abandonar. Não basta dizer que sente muito. É preciso decidir cortar o mal pela raiz. O quarto segredo é que a batalha contra os pecados sexuais não se vence apenas com força de vontade. Eu tentei tantas vezes vencer sozinha, tentei prometer a mim mesma que nunca mais cairia, mas não consegui, porque essa luta exige armas espirituais: oração, jejum, vigilância, afastamento completo das influências que nos fazem cair. Não adianta querer vencer e continuar alimentando os mesmos desejos, consumindo os mesmos conteúdos, andando com as mesmas pessoas. O quinto segredo é que há maldições geracionais ligadas aos pecados sexuais. Muitas pessoas lutam contra esses pecados e não entendem porque nunca conseguem se libertar. Mas a verdade é que existem cadeias espirituais que passam de geração em geração. Muitas vezes, nossos antepassados abriram portas espirituais que ainda estão ativas em nossa linhagem. A libertação verdadeira exige quebrar essas cadeias, renunciar a todo vínculo com o passado, cortar tudo o que mantém essa maldição viva. O sexto segredo
é que o pecado sexual nos afasta da voz de Deus. Antes, eu não entendia por que minhas orações pareciam vazias, por que eu não sentia mais a presença de Deus como antes. Agora eu sei, o pecado nos torna insensíveis espiritualmente. Ele apaga nossa sede por Deus. Ele nos deixa cegos para a verdade. E o sétimo e mais assustador segredo que ninguém me contou foi que muitos que vivem nos pecados sexuais acreditam que estão bem espiritualmente, mas estão a um passo da condenação eterna. O inferno está cheio de pessoas que achavam que teriam tempo para se arrepender depois, que acreditavam que Deus era misericordioso demais para permitir sua condenação. Mas Deus já deixou claro: os impuros não herdarão o reino dos céus. E quando a morte chega, não há mais volta. Esses foram os segredos que eu descobri, verdades duras que muitos líderes evitam falar. Mas agora eu sabia que não podia mais ignorar. O preço do silêncio era alto demais. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Deus está te chamando. Você ouviu essa mensagem porque Ele quer abrir seus olhos antes que seja tarde demais. E se hoje fosse sua última oportunidade? E se essa for a última vez que Deus está tentando falar com você? O pecado sexual tem destruído muitas vidas, afastado muitas pessoas da presença de Deus. E talvez você esteja preso nessa mesma armadilha sem perceber. Mas agora você sabe a verdade. Agora você tem a chance de se libertar antes que o pior aconteça. O que você vai fazer com essa oportunidade? Não ignore esse alerta. Deus está te chamando para um arrependimento verdadeiro. Esse é o momento de tomar uma decisão séria. Se essa mensagem falou com você, comente aqui abaixo. Eu escolho a santidade. Declare publicamente que você quer se libertar do pecado sexual, que você quer viver em pureza diante de Deus. Escrever isso nos comentários será o primeiro passo para a sua transformação. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Aqui você vai encontrar mais mensagens como essa, que vão abrir seus olhos e te aproximar de Deus. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais vidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E não saia sem assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque nele eu vou te mostrar um último aviso, algo que pode ser a diferença entre salvação e condenação. Clique agora e descubra antes que seja tarde demais.